Pronto! Agora somos só nós. Prepare, por favor, se você tiver um papelzinho, um caderninho, uma caneta e uma Bíblia, tenha esse kit em mãos para essa nossa jornada, tá bom? Nós temos uma jornada que é a jornada Um Desafio. Do zero à interpretação bíblica. Por que esse nome? Eu estou pensando em pessoas que de fato não têm nenhum tipo de especialização teológica, muitas delas nem exercem cargos de liderança, nunca estudaram teologia, não acham que interpretação bíblica é assunto só para pastor, só para teólogo. Então, esse é o nosso desafio. Partir do zero, gente que não sabe nada de interpretação de Bíblia, gente que muitas vezes caiu em heresia, que já sofreu talvez com manipulação de líderes, de lideranças, gente que nunca teve um material robusto em mãos, material de estudo, comentários. Então a gente está trazendo um tutorial, algumas regras de ouro, alguns princípios, ensinamentos que eu considero muito valiosos, coisas que eu acumulei ao longo de toda uma vida. Eu tive o privilégio de nascer em um lar que era cristão. Eu digo sempre, eu não nasci na igreja porque o hospital tinha mais estrutura na época. Mas poucos dias depois eu estava perambulando lá na igreja, dando trabalho aos diáconos. Então eu estou compartilhando com vocês um acumulado de 33 anos de vivência e muito tempo, não 33 anos, mas muito tempo de estudo especializado e aprofundado sobre interpretação bíblica. Então, o objetivo é fazer você que não entende nada, que não sabe interpretar, terminar essa semana sabendo interpretar alguma coisa, tá? Terminar essa semana fora da ignorância completa. Esse é o nosso desafio e creio que ontem um leque já se abriu na mente de muita gente. Hoje a gente vai dar um segundo passo rumo à interpretação, rumo ao método, rumo à constituição, à capacidade, ao treinamento, à capacitação para a gente racionalizar, para a gente pensar, para a gente dar lugar ao Espírito Santo em nossa vida, para que a mente de Cristo, que Paulo diz que já nos foi dada, comece a funcionar, a nossa cacholinha comece a operar. Sempre gosto de dizer uma coisa, com base em Romanos 12, verso 2, eu sempre gosto de repetir uma coisa: Cristo não mudou a minha vida, tá? Cristo não mudou a minha vida. E eu digo que ele muda a vida de muito pouca gente. Cristo não trabalha para mudar a nossa vida. Cristo trabalha para mudar a nossa mente. Ele muda a nossa mente. Então ele diz: não vos conformeis com o presente século. Aí ele não diz assim, mas orem para Cristo te transformar. Paulo não diz isso. Paulo diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Ou seja, você se transforma. Como? A partir da renovação da vossa mente. Cristo renova a nossa mente. Nós transformamos a nossa vida. É assim que a gente tem que racionalizar a nossa relação com Deus e, sobretudo, a nossa relação com as Escrituras. Ontem a gente falou sobre os primeiros passos. Como começar? Como é que começa uma interpretação bíblica? E eu falei muita coisa para destravamento, para destravar preconceitos, medos, angústias, preguiça. Falei algumas coisas que tem até uma base um pouco filosófica, mas dei algumas regras preciosíssimas. Então, se você não viu, corre para o nosso grupo do Telegram, se inscreve lá, porque a live vai ficar salva só para esse grupo. A gente vai mostrar lá, vai mandar lá um link dedicado só para esse pessoal. Também postei agora há pouco um resuminho do que foi a live de ontem. Hoje, prepare o coração, prepare papel, prepare caneta, porque a gente vai tratar agora de princípios da interpretação. Vamos lá, eu vou retomar de onde eu parei ontem. Só uma coisa, o pessoal do Telegram fica gravado por essa câmera aqui, outra que a gente está dedicando uma gravação especial para colocar lá. Então, de novo, o link está na minha bio. Eu estou repetindo isso porque é a quantidade de vezes que a gente recebe de pergunta sobre o mesmo assunto. Beleza? Não vou mais perder tempo com isso. Toca o barco. Gente, ontem eu parei e disse para vocês uma última coisa sobre uma tríade que a gente tem como base de uma boa interpretação, que é a técnica, a arte e a tradição. Antes disso, eu gosto de um conceito que veio da Reforma Protestante, pronunciado pela primeira vez por João Calvino. O que João Calvino falou? Que na hermenêutica, no processo de interpretação, tanto na exegese quanto na hermenêutica, a gente tem que se guiar por um princípio. A gente está falando de uma relação com Deus e de uma relação com as Escrituras. E o princípio é a frase em latim, orare et labutare. Orare et labutare. O que é isso? Orar
e trabalhar. Orar e pelejar. Orar e diligenciar. A gente tem que unir esses dois ingredientes. Se você ora e não peleja e não labuta, você cai no risco do misticismo, do extremismo religioso, do fundamentalismo, e a gente dedicou uma live inteira sobre isso. O perigo da interpretação sem método. Só com muita oração e pouca labuta, e pouca investigação, pouca pesquisa. Se você investiga muito, se você pesquisa muito, mas não ora, a gente também dedicou outra live inteira só para isso. O perigo do método dissociado do Espírito Santo. Você pode cair muito no liberalismo, você pode cair numa interpretação que de fato lhe dá uma compreensão material do que são as escrituras, mas não transforma a sua vida. Não tem repercussão prática. Aquilo ali vira apenas intelectualismo vazio. E não é esse nosso objetivo. Nós estamos aqui pautados nesse princípio. Orare et labutare. Então, nós vamos nos guiar por esses três pilares. Técnica, arte e tradição. O que é isso? Por técnica, obviamente, o Espírito Santo está sempre intervindo nesses três pilares, tá? Não se pode fazer nada dissociado do Espírito Santo. Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. Nós cremos nisso. Esse é o nosso pressuposto antes de tudo. Cristo está conosco em todo o processo, em todas as etapas. Então, vamos lá. Por técnica. Técnica é aquilo que a gente está falando, é método. É leitura, é identificação de estilos, é conceituação da história, é identificação da geografia, é aproximação com o texto, é verificação do contexto histórico, é verificação de qual era o estilo linguístico, se aquilo era uma poesia. Isso é técnica. Isso é um pouco do que a gente está contribuindo. Estou focando mais aqui em técnica. O segundo pilar é arte. Por quê? Porque a gente não procura robôs interpretativos. Tá? Se fosse só métodos, se fosse só técnica, uma máquina poderia interpretar a Bíblia. A gente colocaria um aplicativo, bota a Bíblia no aplicativo e pede o aplicativo. Qual é a interpretação disso aqui? Ponto. Já foi. O que isso aqui quer dizer para mim hoje, método? O que isso aqui quer dizer para mim hoje, aplicativo? Pronto. Traz um Uber da interpretação que resolve. Mas não. É preciso também ter arte. E arte é a nossa capacidade inventiva de associar, de verificar ligações entre textos, de verificar que aquilo que está no Segundo Testamento, no Novo Testamento, também já estava previsto no Primeiro Testamento, que aquela passagem de Gênesis, ela combina e está diretamente ligado com Daniel, e que Daniel está diretamente ligado com Apocalipse, e Apocalipse está ligado com Efésios, e Efésios está ligado com Coríntios, que está ligado aos Evangelhos. Essa capacidade é nossa. É a nossa arte, é a nossa inventividade, é o nosso caráter, a nossa capacidade, a nossa aptidão para verter em linguagem, para verter em raciocínio todo o método que já empregamos. Não tem só um tutorialzinho de uma máquina, porque a gente não é um aplicativo. Nós temos cérebro, e o cérebro serve exatamente para empregar essa técnica que a gente chama de arte. Na interpretação bíblica a gente costuma chamar de arte, tá bom? E por último, o ingrediente que não pode faltar a uma boa interpretação bíblica é a tradição. O que é tradição? É saber que por trás de nós, muita gente já leu esse verso. Antes de eu ler o Salmo 23, muitas outras pessoas leram antes de mim. Tem tem uma história, tem uma tradição por trás disso aí. É apelar para comentaristas. É tentar estudar um pouco, investigar o que foi a história da igreja. É pesquisar quem foram os pais apostólicos. É pesquisar o que foi a patrística. Tem muito material na internet. Hoje tem muito artigo totalmente gratuito. Nem é preciso você pagar um curso de história. Tem livros baratíssimos. E-books, hoje de R$15 você consegue só sobre a história da igreja. Existem cursos, o Ministério Fiel tem um curso maravilhoso só sobre a história da igreja. Já sugeri aqui algumas vezes alguns perfis para você seguir de pessoas que falam no Instagram gratuitamente, dicas maravilhosas só sobre a história da igreja. Falei do professor Lucas Gesta, falei do meu amigo Felipe, que tem um canal História com Teologia. Siga esse perfil, é muito bom. Falei da Carol Bazo, que é professora também da Escola Convergência. Ela dá muita dica legal sobre a história da igreja. Tem outra coisa, o podcast, o BTcast, do Bibotalk. Também tem muito material legal sobre a história da igreja. Então, quando
quando a gente tem um conhecimento sobre o que é a história da igreja, sobre os desafios que já foram enfrentados pelos nossos antepassados, os desafios que os reformadores, os reformistas enfrentaram, que interpretação eles deram à palavra, não quer dizer que isso é infalível. Mas eu quero dizer que eu corto um caminho miserável para a gente ter orientações, dicas fenomenais acerca da interpretação da Bíblia, tá bom? A gente não cai na pretensão de interpretar fora de um contexto que é o contexto do corpo de Cristo, de achar que a gente vai descobrir a roda hoje. Nunca foi nossa pretensão isso. Se você está com essa pretensão, abandone ela já. Não vai descobrir a roda, tá? Provavelmente a conclusão que você vai chegar depois de muito estudo é algo que alguém também já chegou. Então investigue cada vez mais a história da igreja, porque essa é uma regra de ouro na interpretação bíblica, como em toda a fundamentação doutrinária da boa, da sã doutrina, da teologia que nós consideramos sadia. Beleza? Anotou isso aí. Pronto. Agora a gente vai para princípios propriamente ditos. E aí eu vou fazer bullet points de forma muito mais resumida e de forma muito mais pontuada, porque ontem algumas pessoas reclamaram que não conseguiram associar. Eu perdi o primeiro ponto, qual era o segundo, tal. Eu falei um pouco rápido e eu fui falando talvez de forma atropelada. No Telegram tem todo o resuminho. Se você não conseguiu se articular, anotar todos os pontos, foram 7 pontos que eu passei ontem, tá tudo lá anotado no Telegram. Você pode pegar esse resumo e vai ficar muito mais fácil para suas anotações e para o seu estudo. Vamos lá, o que a gente precisa para uma boa interpretação bíblica. Princípios da interpretação. Primeiro princípio, anota aí. O princípio basilar da boa interpretação bíblica é o princípio do tema, temática, tema principal. Primeira coisa que você precisa descobrir antes de tentar interpretar a Bíblia nos seus versículos, nos seus trechos, naquilo que a gente chama de perícope. Vou dizer o que é perícope em outra live, ainda nessa semana, calma. Mas esses trechos que a gente recorta para interpretar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Qual é a temática da Bíblia? A Bíblia tem um tema central. A Bíblia tem um foco central. A Bíblia caminha, a Bíblia converge para um lado, para uma direção. E que direção seria essa? É aquilo que a gente chama de propósito eterno. É dizer, Deus tem um propósito eterno. Deus tem um plano imutável, algo que está constituído desde antes da fundação do mundo. Isso é um propósito dele. E qual seria o propósito eterno? A maioria das pessoas, quando a gente pergunta assim, descreva qual é o propósito eterno de Deus em uma palavra, a maioria das pessoas responde salvação, redenção, quem sabe? Mas deixa eu colocar uma pulguinha na sua orelha aqui. No início, Gênesis 1 e 2, havia pecado no mundo? Não. Adão conversava com Deus face a face, não se envergonhava de estar nu, não tinha qualquer problema com relação a isso. Então vamos lá. Antes de haver pecado no mundo, o homem precisava ser salvo? Não. O pecado emerge na terra, o pecado se insurge na terra a partir de Gênesis 3. A serpente engana Eva, Eva compartilha isso com Adão e temos uma situação de treta ali. Vocês sabem disso. Então, eu posso dizer que salvação é um propósito de Deus, mas não o propósito eterno de Deus. Porque o propósito eterno de Deus não foi criar o homem desde sempre já precisando de salvação, porque o homem não foi criado em pecado. E outra coisa, os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22. Todo pecado já vai ter sido vencido. Novos céus, nova terra. Nós estaremos com Deus, habitando, nós nele, ele em nós. Nós seremos a noiva ataviada do Cordeiro sem mancha, sem mácula nenhuma. A igreja ainda vai precisar ser salva? Ainda vai precisar de salvação nessa época? Não, a gente já vai estar salvo. Nós já seremos um com ele, completamente. E aí? Propósito eterno de Deus, salvação? Vamos repensar isso? Vocês deixam? Vocês não se ofendem, não? Se eu desmistificar isso na cabeça de alguns. Vamos lá. Se você tiver com Bíblia, por favor, abra em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10.
Efésios 1, 9 e 10. Eu vou ler aqui pela NVI. Olha o que está falando aqui. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, desde a eternidade. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Convergir em Cristo. Algumas Bíblias vão dizer congregar em Cristo. O propósito eterno de Deus, congregar em Cristo todas as coisas, fazer convergir nele. Veja, quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, ele criou um lugar para o homem. Vocês sabem disso. O que era esse lugar? Era um jardim. Nesse jardim, Deus conversava com o homem, colocou o homem lá, visitava o homem e ele, todos os dias, era uma relação de uma intimidade absurda. Ele sabe disso. O homem e Deus era aquela tabelinha Bebeto Romário que não tinha problema nenhum. Era Gilberto e Elber ali. Não quero nem falar do Bahia, que o Bahia está uma situação um pouco difícil. Por favor, orem pelo Bahia. Daqui a pouco enfrenta o Ceará. Por favor, os irmãos aí vão estar de jejum por esse assunto. Mas voltando aqui ao assunto sério. Deus e o homem não tinham nenhum tipo de conflito. Estavam ali unidos tranquilamente naquele lugar. E vocês sabem bem, o homem profanou aquele lugar. Profanou com a desobediência, com a quebra de um laço. Deus ofereceu o amor dele, mas disse, olha, meu amor não é impositivo. O meu amor não é obrigatório para vocês. Eu vou dar uma válvula de escape. No dia que vocês não quiserem mais o meu amor, tá aqui a opção. É só comer do fruto dessa árvore. Isso vai simbolizar que o nosso laço está rompido, que a nossa amizade foi quebrada, que você quis outra coisa, que você quis outra fonte de conhecimento que não aquilo que eu ofereço. Deus não obrigou o homem a ficar debaixo da sua vontade, mas ele quis uma relação, ele quis um relacionamento. Deus sempre quis relação. Esse é o propósito. É convergir, é congregar. Deus estava ali. No princípio, o Pai, Filho e Espírito Santo já congregavam. Jesus ora em João capítulo 17, verso 3. Verso 3 ou verso 5? Verso 5. Verso 5. Diz assim, agora, Pai, glorifica-me uma vez mais com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. Antes que todas as coisas existissem, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo já eram congregação. Então esse é o propósito, é congregar, é reunir, é convergir, é estar junto, é ser um. Isso é o propósito eterno de Deus. A oração sacerdotal de João 17 é toda nesse sentido, ser um. Então o homem profanou o Éden. Deus tirou o homem do Éden por causa da árvore da vida, para que o homem não comesse da árvore da vida e não ficasse eternamente naquela condição de separado dele. Então não foi por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus tirou o homem do Éden. O final do capítulo 3 diz expressamente que por causa da árvore da vida, Deus afastou o homem daquele jardim e disse, agora você não pode mais, eu não posso mais correr o risco de você comer da árvore da vida e ficar eternamente nessa condição. Eu não quero você eterno assim. Então, foi para lá. Depois disso, Deus, com o mesmo propósito, algum tempo depois, revela ao homem, revela principalmente a Moisés, uma nova técnica, um novo módulo, que era um módulo chamado de tabernáculo. E qual era o propósito do tabernáculo? Construam uma casa onde eu vou habitar no meio de vocês. De novo, comunhão, de novo, convergência, de novo, congregação. Deus querendo estar no meio do povo. E lá vai Moisés constrói o tabernáculo. Vocês conhecem bem o que aconteceu com o tabernáculo. Por exemplo, lembra dos filhos de Eli. Aquela tenda era móvel, foi se transmudando, foi transportando. Os filhos de Eli profanaram aquilo de todas as formas possíveis, a ponto de Deus dizer que eles davam coices no altar. O homem profanou aquele lugar. A Arca da Aliança, que simbolizava, era um símbolo, era um acordo, um selo da presença de Deus. Ela era levada para todos os lugares, levaram para o meio da batalha com os filisteus, só para usar Deus como um amuleto. O homem não queria relação, o homem subverteu aquele sentido. E aí o tabernáculo perde sentido. E Deus tem outra estratégia. Coloca no coração de Davi o desejo de edificar e coloca no coração de Salomão a atitude de edificar um templo. E agora estarão os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. De novo, a gente não precisa nem dizer quantas vezes o templo foi profanado, o templo foi esquecido. Josias, por exemplo, faz uma reforma, vai caçar no templo até que ele acha um livro esquecido, que era o livro da lei de Deus.
As escrituras estavam esquecidas lá. Por quê? Porque o homem se esquece dos propósitos de Deus. O homem tá pensando que Deus quer uma casa bonita, que Deus quer um palácio, que Deus quer uma catedral. Não, Deus só quer comunhão. Deus só quer congregação. Deus só quer relação. Deus só quer relacionamento. E o homem profana o templo. Aí Deus diz, eles não entenderam o que era o jardim. Eles não entenderam o que era o tabernáculo. Eles não entenderam o que era o templo. Já sei. Eu vou mandar para escrever, para desenhar numa lousa assim, para ver se eles entendem. Eu vou desenhar agora. Para ver se eles entendem que tudo que eu quero é ficar com eles. Eu vou mandar meu filho. Ele se chamará Deus conosco. Deus querendo habitar conosco. Deus está do nosso lado. Ele manda o filho. E vocês sabem o que aconteceu com o filho dele. Veio para o que era o seu. Os seus não receberam. A mesma multidão que quando ele agradava, gritava, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, salva-nos. Era a multidão que a partir do momento que ele não obedecia aos nossos decretos, às nossas ordens, grita, crucificam. E o filho dele foi traído, foi envergonhado, foi açoitado. E aí Jesus diz assim, olha, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Vocês vão me agredir. Mas eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Paulo vai dizer depois que essa igreja é como um corpo cujo cabeça é Cristo. A união indissolúvel. E diz mais, eu vou para o Pai, Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos mandarei outro consolador. E outro, a palavra outro em grego, ela pode ser tanto allos quanto heteros. Heteros é outro diferente. Allos é outro da mesma espécie. E ali ele usa a palavra allos. Outro igualzinho a mim. Que vai habitar dentro de vocês. E aí Paulo diz agora. Vós não sabeis. 1 Coríntios capítulo 6. Que os vossos corpos são a habitação, são o templo, são a convergência, são a comunhão, são o relacionamento. É em vocês, vossos, e não o seu corpo só, mas os vossos corpos. A união de vocês, a congregação de vocês, a comunhão de vocês é o lugar onde ele habita. Propósito eterno de Deus. E a Bíblia, o tema da Bíblia é esse. Relação, convergência, comunhão, congregação, coabitação, tabernáculo. Se você entende que a Bíblia tem esse propósito eterno, fala sobre isso o tempo inteiro, pronto, você tem um norte. E aí você sabe que a Bíblia vai o tempo inteiro apontar para esse norte. Deus querendo estar conosco. Deus se unindo a nós e unindo-nos uns aos outros. Esse é o propósito da cruz. Veja, quais são as duas primeiras perguntas que Deus faz ao homem na Bíblia? Quando Adão peca, Deus chega e diz assim, onde estás, Adão? Adão, eu pequei, eu comi, eu me escondi, eu estava nu. Na verdade, eu estava nu e me escondi. O que Deus queria saber é o seguinte, onde é que você está que não está aqui? Onde é que você está que fugiu do nosso lugar de comunhão? Você fugiu, você não está na minha presença. A primeira pergunta é, cadê nossa relação? Cadê nossa comunhão? E a segunda pergunta, direta, assim, que Deus faz ao homem, é a Caim. Depois que Caim mata Abel, ele pergunta assim, onde está o teu irmão? Primeiro pergunta a Adão, onde estás? Depois pergunta o filho de Adão, onde está o teu irmão? O evangelho inteiro, todo o propósito eterno de Deus, está desenhado nas duas primeiras perguntas que Deus faz ao homem, desde o Gênesis. Então a Bíblia inteira aponta para isso. Onde estás? Onde está o teu irmão? Cadê você que não está perto de mim? Cadê seu irmão que você não sabe nem onde está agora? Comunhão, congregação, coabitação. Você entendeu isso? Pronto. Se você entende isso, você tem um norte a seguir na interpretação bíblica. Você sabe do que a Bíblia fala e você sabe qual é o propósito dela. Então, primeiro princípio, anota aí, princípio do tema principal, princípio do propósito. Não perca isso de vista. Vamos caminhar, que a gente tem muita coisa para falar. Segundo princípio, um princípio básico da reforma protestante, princípio do sola escritura. O que é sola escritura? É você entender que só a Bíblia é fonte de doutrina para nós, tá bom? E isso não invalida os dons espirituais.
Eu sou continuista, acredito na continuidade dos dons, mas isso até os próprios cessacionistas, que são cessacionistas, irmãos que acreditam que os dons espirituais, que as revelações, que as visões, que as profecias, que as línguas ficaram no período apostólico, esses irmãos, até eles sabem que os dons, eles não eram autoritativos para fazer doutrina. Não era isso, tá? Como é que eles sabem disso? Porque a igreja de Corinto tinha muitos dons e nem todos os dons que eles tiveram estavam registrados na palavra. Nem todas as profecias que foram dadas ficaram registradas. Então, só a Bíblia é fonte de doutrina para nós, só a Bíblia é fonte inerrante sobre a voz de Deus. Deus nunca vai errar quando falar com você através das Escrituras. Se você entender isso, tá tranquilo. Deus fala de outras formas? Fala. Deus fala quando quiser, como quer. Deus fala o tempo todo. Quem tiver curiosidade sobre isso, olha a live da semana passada, da segunda-feira passada, com o Fábio Coelho aqui. Foi alucinante, foi riquíssima. Não tenha curiosidade de ir lá, confere isso lá, porque foi maravilhosa. Tá salva aqui no Instagram. Acabamos de bater 400, tá? Vocês são maravilhosos. Vamos lá, vamos continuar. Princípio do sola scriptura, é isso. Vamos lá. Tem uma confusão que a galera faz e que eu preciso tirar isso da mente de muitas pessoas. O fato de a gente ter como única fonte autoritativa, a fonte de autoritativa, ou seja, fonte de norma para a nossa vida, fonte de doutrina para a nossa vida, para a igreja de hoje, ser as Escrituras, não quer dizer que para a interpretação das Escrituras nós não precisamos de mais nada. Cuidado. Há um ditado que deve ser lido com muita parcimônia, muito cuidado. Muita gente boa usa isso com boa intenção e, se explicado certo, faz todo sentido. Mas muita gente se embola nisso, que é o tal do a Bíblia explica a própria Bíblia. Muita gente entende isso para falar o quê? Se a Bíblia é quem explica a própria Bíblia, eu não preciso de mais nada a não ser a Bíblia. Eu não preciso da história, eu não preciso de um comentário bíblico, eu não preciso de outros livros, eu não preciso de material complementar, de material de apoio. Isso é um erro. Isso é um erro. Essa ideia de que você não precisa de mais nenhum outro material, de nenhum estudo, nenhuma outra técnica, a não ser ficar lendo e relendo só a Bíblia, é um princípio que a gente chama, hoje os críticos chamam de nuda escritura, ou seja, escritura nua. Nuda escritura é um grande erro. Foi um princípio que foi inaugurado pelos anabatistas na Inglaterra. Cuidado com isso. Não podemos prescindir da técnica, do conhecimento e de materiais de apoio. Não podemos prescindir da história da igreja, não podemos prescindir de métodos que nos levem a entender o que aquela palavra que está dita ali significou quando foi dita na história. A gente não pode prescindir disso. Então, sola escritura, bom princípio. Nuda escritura, péssimo princípio. Risca isso da tua vida, tá? Risca essa ideia de jirico, como dizia meu pai, que é uma ideia que a gente só precisa da Bíblia e só. Não. Um bom dicionário bíblico é essencial. Uma correspondência de hebraico, português, grego, português, isso é fundamental. Um comentário bíblico, nosso Deus, o que eu sei? Eu não saberia nada se não fosse esses materiais, se não fosse esse material de apoio, de auxílio, de gente muito boa que se dedicou, que era muito mais versado que eu, que entregou uma vida de dedicação para estudo das Escrituras. Então, isso é só a Escritura, tá? Nuda Escritura é outra coisa. Entendido? Outro princípio, vamos para o terceiro. Terceiro princípio que a gente precisa anotar é o princípio do tota escritura. O que é tota escritura? A gente sabe que só a escritura é fonte de revelação plena, inerrante, eficaz e autoritativa. Fonte doutrinária para a igreja. Tá bom. Mas é preciso saber que toda a escritura é fonte disso. Vou dar um exemplo aqui. Por que saber isso é tão importante? E ontem eu falei que o primeiro passo para a gente fazer uma boa interpretação é conhecer o sistema bíblico. É se dedicar, é ler, é dar uma lida na Bíblia inteira, dar algumas lidas na Bíblia,
sabe? Pelo menos 2. E eu falei uma coisa pro pessoal do Telegram bem interessante. Se você já leu a Bíblia inteira, direto, tente agora adquirir uma coisa que pode ser muito boa e vai te dar uma visão mais ampla. Tente comprar uma Bíblia em ordem cronológica. Normalmente faz muito bem. Você tem uma noção agora, você vai ler o mesmo livro, mas é rearrumado. Talvez você não saiba, mas a Bíblia, da forma como a gente conhece a Bíblia protestante e a Bíblia católica também, ela não está em ordem exata cronológica, tá? Alguns fatos que são depois estão antes, alguns que são antes estão depois, tá bom? Então, por exemplo, o livro de Neemias, ele deveria vir depois do livro de Jeremias, mas ele está antes. Então, a Bíblia em ordem cronológica, ela rearruma essa ordenança, essa ordem, esse escalonamento, e vai te dar uma noção um pouco melhor até agora sobre a ordem de acontecimento dos fatos e como tudo isso sucedeu. Já leu uma vez? Leia outra vez assim, ponto. E agora vamos estudar aprofundado. Já correu uma piscina olímpica, aquela larga? Agora mergulha em piscina de salto ornamental, que é profundidade para baixo. Tá? Não é mais aquela piscina longa, exaustiva, que você vai correndo até chegar lá, tá? Os 100 metros, vai, volta, não. Agora é profundidade. Foca em aprofundar. Pega ali, hoje eu vou entender Lucas. E aí, meu irmão, lê Lucas 3, 4, 5 vezes para você absorver quais são as nuances, qual é a profundidade que tem ali naquele livro. Entenderam? Vou dar um exemplo. Porque o Tota Escritura, ele é fundamental, ele é importante pra gente. João 17, verso 22, assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. A oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando ao Pai, dizendo: Pai, eu transmiti para eles a glória que o Senhor me deu. Pô, Jesus deu pra gente a glória que o Pai deu para eles. Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Isso aqui é um fato verdadeiro. Um pastor muito famoso disse isso recentemente. Vou falar isso com muita tranquilidade, porque eu conheço ele, já conversei sobre isso com ele, e ele se retratou. Não vou dizer o nome dele, mas tranquilo, algumas pessoas vão saber. Ele escreveu no livro dele que, como Jesus disse isso, deu-nos a glória que ele recebeu do Pai dele, nós somos agora parte da Trindade. E aí o pastor disse: não, então isso quer dizer que nós somos parte da Trindade. A Trindade virou quaterdade agora. O quarteto fantástico agora. Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Tô lá. Quarteto fantástico. Não, nós não somos parte da Trindade. Como é que eu sei disso? Se esse versículo está dizendo claramente que Jesus me deu a glória que o Pai deu para ele. Tota a Escritura. A Escritura é inspirada, mas toda ela é inspirada. A Bíblia é um sistema e a Bíblia não vai se contradizer. A Bíblia não entra em contradições materiais, substanciais. A Bíblia pode entrar em pequenas contradições fáticas, que só comprovam que ela é verdadeira mesmo, que aumenta a sua historicidade. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas contradição de substância, de objeto, de conteúdo, não. Veja o que está escrito em Isaías 42, verso 8. Isaías 42, 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, eu não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Jesus está dizendo que ele deu a glória. Jesus deu a glória ao povo. Aí tem Deus dizendo: eu não vou dar minha glória a coisa nenhuma. O que isso quer dizer? Olha o contexto. Existe uma glória que ele nos dá, que é a glória da comunhão, do aperfeiçoamento, da transformação. O capítulo 17 é todo sobre isso, sobre comunhão, sobre aperfeiçoamento. É o mesmo capítulo que eu citei na estante, sobre o propósito eterno de Deus. Comunhão, de sermos um. Glorifica-me, Pai, mais uma vez com a glória que eu tinha contigo. E no verso 3 ele vai dizer: a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e aquele a quem ele enviou. É conhecimento, é troca. Essa glória Cristo nos dá. A glória de sermos um com ele em relação, de ele habitar em nós, de nós estarmos posicionados nele, como Efésios diz em capítulo 1. Mas existe outra glória que Deus não dá para ninguém, que é a glória de ser adorado, a glória de ser Deus.
Está escrito em Isaías 42. O contexto ali é adoração, é idolatria. Essa glória, a minha glória, não darei para outra pessoa, nem a minha honra eu darei para as imagens de escultura. O que isso quer dizer? Que nós não somos membros da Trindade coisíssima nenhuma. Se eu fosse membro da Trindade, você poderia estar me adorando aqui. Louvado seja o meu nome. Eu sou Trindade agora, hashtag Partiu Trindade. Não sou coisa nenhuma. Ele não divide essa glória com ninguém. Outra glória ele comunica conosco, que é a glória da relação. Se você não entende o toda a Escritura, você acha que só uma parte da Escritura é inspirada e a outra não. Muita gente diz, por exemplo, que o Velho Testamento, que o Primeiro Testamento, tem que me policiar, gente. Eu fui advertido algumas vezes por alguns irmãos, e sobretudo por alguns amigos, irmãos judeus, dizem, o Velho Testamento é ofensivo, parece que caducou, parece que não presta mais. Então, melhor expressão, Primeiro Testamento. Eu estou me educando para falar isso. Então, muita gente diz, o Primeiro Testamento já era, não precisa mais não, agora é só o Novo. Cuidado, toda Escritura é divinamente inspirada, tá bom? Toda Escritura é um princípio importantíssimo para você não cair, não escorregar aí na interpretação bíblica. O que eu falei sobre contradições? É possível que depois de ouvir isso, a Bíblia não se contradiz, você pegue lá alguns textos que vão se contradizer. Vou dar exemplos. Só sobre a ressurreição de Cristo. Olha a treta. Em Mateus 28, do 1 ao 9, está descrito que no primeiro dia, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E elas abraçaram e adoraram Jesus. 2 mulheres. Em Marcos 16:1, diz que Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé foram ao sepulcro. 3 mulheres. Olha a trindade aí. Em Lucas 24:10, escreve que Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras, mais de 3 mulheres, foram ao sepulcro. João 20 afirma que apenas Maria de Madalena estava lá de madrugada, e de madrugada. Nos outros falam que foi de manhã. E aí João fala de madrugada e a pedra estava removida. Olha outro exemplo. Em Mateus 8:28, a gente lê que 2 possessos gadarenos ou gesarenos saíram dos sepulcros. Em Marcos 5:1 e 2, lemos apenas um gerazeno saindo dos sepulcros. Em Lucas 8:27, fala de um gerazeno vindo da cidade. Que treta é essa? Os caras não combinaram, não? Não. Essa é a resposta. Eles não combinaram. Os evangelhos foram escritos mais de 40 anos depois da morte de Cristo. Ou cerca de 40 anos depois da morte de Cristo. Eles não combinaram. E isso é a prova cabal de que é verdade. Temos pelo menos uma juíza aqui na live, minha amiga, e vão concordar comigo, gente, quando tem um processo judicial, audiência, e 2 testemunhas ou 3 testemunhas são ouvidas, e elas falam rigorosamente a mesma coisa, que horário ele saía 8:01, que horário ele chegava 12:05, aí chegou outro testemunho, ele saía que horas? 8:01, chegava que horas? 12:05, aí chega a terceira, que horas ele saía? 8:01, que horas ele chegava? 12:05, não é nem por volta, é cravado ali. Gente, a prova maior que eles me dão não é de que o fato aconteceu, é de que eles combinaram, que as testemunhas de fato estão ajustadas ali, de que tem um conluio ali, de que as pessoas, que aquele fato não é verdadeiro. A prova maior é de que estão mentindo. O fato de haver pequenas contradições tópicas e periféricas sobre os relatos só prova de que os evangelhos nunca foram combinados, nunca foram alvo de uma combinação entre eles, o que aumenta a sua veracidade, a sua historicidade. Por quê? Sobretudo porque o núcleo central é preservado. Tá todo mundo, acorde que Jesus foi preso quando estava com seus discípulos, foi levado a julgamento, foi crucificado numa sexta-feira, foi morreu numa sexta-feira de tarde, provavelmente 6 horas depois da sua crucificação, foi sepultado por um homem chamado José de Arimateia, foi colocado no sepulcro, num domingo, mulheres foram lá, o sepulcro estava vazio e depois ele foi visto por alguns, tanto na cidade quanto fora da cidade. Esse é um relato unânime entre eles. Os aspectos periféricos é fruto tanto da distância entre o escrito e os fatos, 40 anos passaram, e fruto de observações, de ponto de vista, de pesquisas. Algum olhou, daqui pareceu 3 mulheres, daqui pareceu uma só. O fato como eu averiguei, mas o que importa é que ele ressuscitou. O que importa é que ele morreu e no terceiro dia não estava mais morto.
É isso que eu quero passar para vocês. Os detalhes eu posso ter me atrapalhado ali. Então essas pequenas contradições, elas não invalidam o texto sagrado. Muito pelo contrário. Elas reforçam a sua historicidade. Elas dão testemunho para nós de que Jesus ressuscitou. Beleza? Vamos seguindo. E que a Bíblia é verdadeira. Princípio da unidade escriturística. Anota aí, quarto princípio. Princípio da unidade escriturística. É muito decorrente do que a gente já vinha falando, da tota escritura. É saber que a escritura, ela é una. Ela não tem uma parte mais inspirada do que a outra. Olha o que Timóteo vai falar no capítulo 3, do verso 13 a 17. Timóteo não, Paulo vai falar a Timóteo. 2 Timóteo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, você, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade, tua meninice, sabes as escrituras sagradas, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Quando ele falava isso, ele falava do Primeiro Testamento. Ele estava dizendo, o Primeiro Testamento vai reforçar em você a fé em Cristo Jesus. O nome de Jesus não está escrito lá. Mesmo assim, aquilo testemunha, aquilo testifica de Cristo do começo ao fim. Paulo estava enxergando isso e dizendo isso para Timóteo. Leia o Primeiro Testamento e sua fé em Jesus Cristo vai aumentar. Você entende? Que toda a Escritura é uma unidade só. E aí ele diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para argumentar, para você falar, para se debater, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, não esquece. Temos que entender que a Escritura é uma unidade, ela é una, e não tem uma parte mais inspirada do que a outra. Ah, mas eu gosto tão mais, pô, Salmos é tão melhor do que Levítico, né? É, bom... Gente, meu livro preferido da Bíblia é Jonas. Então, pra mim, Jonas é melhor que todos os outros. É o livro que eu mais gosto de ler, é o livro que eu mais aprendo. É o livro que mais ministra em mim, é impressionante. Mas, eu tenho que dizer que, para Deus, Levítico, Ezequiel tem o mesmo valor que Marcos, Lucas, João e Jonas. Tá bom? Seguindo. O princípio do sentido das palavras. O que é o princípio do sentido das palavras? É que a gente primeiro precisa absorver qual era o sentido que a palavra recebia naquele contexto que foi escrito. A Bíblia não pode significar para nós hoje, de um sentido imediato, aquilo que não significava naquela época de quem estava escrevendo. Vou dar um exemplo. Muita gente usa um texto para dizer que os dons cessaram no período apostólico, que não tem mais dons e que hoje Deus não fala mais por meio da profecia. Qual é o texto que se usa? O texto, normalmente se usa esse texto aqui. É um dos textos mais usados. Tem outros, mas esse é um dos mais usados. 1 Coríntios 13, do 8 ao 12. Diz assim, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E isso é uma máxima que você precisa ter. O que está dizendo em parte conhecemos, em parte profetizamos é tudo que nós conhecemos só em parte. Limitado. O nosso conhecimento é limitado. E em parte profetizamos, ou seja, a nossa profecia também é limitada. Tenha isso em mente, tá? A escritura é inerrante, mas a interpretação por vezes erra. E é por isso que a gente está tentando sempre prosseguindo em conhecer. Tá? Porque todo o nosso conhecimento, tudo que eu estou te passando aqui, tudo que eu aprendi hoje, é só em parte. É limitado. Toda profecia, toda experiência com Deus, aquelas mais profundas são limitadas. Então, tem uma limitação aí. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Muita gente pega assim, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele está ligando isso à cessação dos dons. E aí dizem, o que é o perfeito? As Escrituras. A palavra de Deus perfeita está nas Escrituras. Então, como o cânon bíblico chegou, depois que a Bíblia foi reunida, de fato, pela igreja, aí não tem mais dons, porque isso é o perfeito, é a palavra de Deus perfeita. Qual é o erro desse tipo de interpretação? É que,
Quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, ele estava escrevendo uma carta para resolver um problema pontual da igreja. Ele não estava achando que aquilo ali viraria um cânon. Ele não estava achando que aquilo ali viraria a carta aos Coríntios que hoje nós lemos. Não era esse o propósito daquilo. Ele não estava escrevendo a Bíblia. Ele estava escrevendo uma carta. Que depois pegaram e disseram, isso aqui está inspirado, vamos transformar ela na parte da Bíblia. Se para Paulo não significava isso, se não era disso que Paulo estava falando, por que vai significar hoje para nós? Não faz sentido. Então, o princípio do sentido das palavras da época é algo que temos que ter em mente. Não dá para trazer hoje, não dá para aplicar hoje um significado que o autor não quis dar e nunca nem sonhou que tivesse. Beleza? Vamos lá que já estamos finalizando. Princípio do conteúdo. Esse é o último princípio que eu quero passar para vocês. Princípio do conteúdo. Desculpe, princípio do contexto. Conteúdo o quê? Princípio do contexto. Anota, sexto princípio, princípio do contexto. O que é o princípio do contexto? É que todo texto deve ser interpretado dentro de um contexto. Seja o contexto amplo. Nós temos três contextos. Primeiro, o contexto do propósito, que é o contexto tema central da Bíblia. Primeiro princípio que eu falei. Contexto amplo, o contexto do livro. Qual é o tema central desse livro? O que esse livro está falando? Esse livro é um evangelho? Se é um evangelho, é uma história dos feitos de Jesus. É uma poesia? É uma alegoria? Qual é o princípio ali? Qual é o contexto ali? E o contexto específico, o contexto redacional, o contexto daquele texto específico. O que é que vai falar do antes? Qual era o assunto que ele vinha falando aqui? Os exemplos acerca disso são os mais pródigos possíveis. Aliás, se você conhece a série que a gente faz no Dizascope, a série Você Entendeu Errado, aliás, hoje de manhã a gente soltou um vídeo novo dessa série, foi sobre... o tema de hoje foi... Quem tem promessa de Deus não morre. São coisas que a gente vai ouvindo desde criança e que a gente precisa parar para pensar se faz sentido mesmo à luz das Escrituras. Hoje, o de hoje nem foi tanto assim, mas a maioria dessas interpretações errôneas, dessas verdades absolutas que a gente tira não sei nem de onde, são frutos de falha de contexto, não observação do contexto. Um dos mais conhecidos, mais clássicos, está em Jó 41, 22. Olha o que está falando Jó 41, 22. No seu pescoço reside a força. Diante dele, até a tristeza salta de alegria. Minha amiga Cassiane, que me desculpe. Amo Cassiane, os louvores dela. Não, ela não é minha amiga, pessoal, tá? Eu não conheço Cassiane, nunca nem vi, tá? Gostaria de conhecer. Dar um abraço naquela pequenininha, mas realmente não conheço ela. Mas ela vacilou naquele louvor. Desculpa, porque não é na presença de Deus que a tristeza salta de alegria, coisa nenhuma, velho. Não, olha o contexto lá. Jó 41, no verso 1, vai falar que ele estava falando sobre o Leviatã, que era um monstro conhecido daquela cultura, talvez até um folclore, mas era uma figura mítica, era uma figura feroz, talvez um crocodilo, talvez um animal marinho que já entrou em extinção, mas é um animal muito feroz, que tinha garras, que na sua narina meio que saia fogo, sabe? Era dele que estava falando, e aí nesse contexto ele estava falando... Deus dizendo, já você pode domar um Leviatã? Você não pode com as feras marinhas. Quem você acha que é para estar me dando ordem, para achar que eu subverto sua justiça? Era Deus enquadrando Jó. E ele fala do Leviatã e diz assim, ele vai descrevendo que é o Leviatã e diz assim, no seu pescoço reside a força. Diante dele, a tristeza salta de prazer, ou seja, a tristeza se eleva. A tristeza fica cada vez mais evidente, é isso que ele está dizendo. Não é que a tristeza fica alegre e aí o que era triste muda em alegria. Não é isso não. Ele está dizendo que a tristeza ela fica cada vez mais aflorada na presença de um monstro como esse. E aí muita gente pega e diz, ai Deus, nós te glorificamos porque na tua presença a tristeza salta de alegria. Cara, pode até saltar. Não sei. Mas, não sei se a tristeza faz ginástica olímpica, mas que a Bíblia diz isso, não diz. Tá bom? Princípio do contexto. Olha sempre, 3 contextos. Contexto do propósito. A Bíblia não vai se contradizer em seu sistema. Contexto do livro, qual é o objetivo daquele autor, daquele livro, e contexto redacional, contexto imediato. O que o capítulo dica? Sempre leia pelo menos, para interpretar um versículo, 2 capítulos antes, 2 capítulos depois, e obviamente concentre em todo o capítulo que você está lendo, para entender do que você está falando e do que ele vai falar, se ele está introduzindo algum assunto.
Vou dar outro exemplo aqui, e com esse a gente finaliza. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 a 24. Olha esse texto, é bem interessantezinho. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz as Escrituras, não atarás a boca do boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário, não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Aí ele diz, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, não te tornes participante dos pecados alheios. Como eu aprendi a interpretar esse versículo, dizendo que você não pode colocar a mão na cabeça de uma pessoa que é ímpia, você não pode orar por imposição de mãos precipitadamente, porque senão vai acontecer um pecado em sua vida. Não é isso. Ele está falando, a ninguém impõe as mãos para ordenar. Ele está falando sobre os presbíteros. Não faça nada por parcialidade, ou seja, não ordene um presbítero na tua igreja, não consagre um pastor precipitadamente nem por parcialidade. Olha o contexto qual é. Não ordene, não imponha as mãos. Paulo mesmo já tinha dito a Timóteo, não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por imposição de mãos do presbitério. Quando ele fala em imposição de mãos, aqui para Timóteo, ele está falando sobre ordenação de presbíteros e de pastores. E não só de oração com imposição de mãos. Eu não posso orar com imposição de mãos, senão eu vou ficar pecador igual outra pessoa. Não avalize o pecado da pessoa. Não te torne participante dos pecados alheios. Investigue a vida da pessoa que você está ordenando, porque senão o pecado dele vão atribuir a você depois. Esse é o contexto. Amém, gente? Eu vou ativar os comentários aqui, porque chegamos ao final e temos mais 1 minuto de live. Que coisa boa. Passou voando hoje, gente. Hoje tinha muito conteúdo para falar, passou voando. Eu vou retomar quais são os princípios para vocês terem anotado. Princípio do propósito, sola escritura, tota escritura, 3. Unidade escriturística, sentido das palavras da época e princípio do contexto. 6 princípios para vocês anotarem que seguramente vão mudar a sua forma completa de investigar, de pensar, de se relacionar com as escrituras. Beleza, gente? Um beijo, passou voando. Eu queria outra live agora. Realmente estou com o coração aqui espumando de alegria. É bom demais de dividir isso com vocês. Obrigado pela presença. Ficamos aqui com a média maravilhosa de novo. 370, 380, 400 pessoas. Não saiu disso hora nenhuma. Que prazer, gente. Que honra. Amanhã tem mais. Amanhã tem bomba na Caixa dos Peitos de novo. Se você não se inscreveu no Telegram, corre para se inscrever lá. Porque essa live vai ficar salva lá. A gente vai colocar amanhã. A primeira, talvez muita gente ainda não viu, mas vai ficar salva também. E amanhã também a gente vai colocar um resuminho dessa live de hoje. Ela não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Só lá para o pessoal do Telegram. Não se esqueça de entrar. O link está na minha bio, na minha descrição. E foi bom demais estar com vocês essa noite. Por favor, se possível, compartilhem depois lá na postagem do Telegram o que vocês acharam, o que vocês aprenderam, o que vocês mais gostaram. E deem sugestões também pra gente nesse tempo. Eu não estou tendo tempo de responder as perguntas aqui, porque é muito conteúdo que eu estou passando para vocês. Estou correndo com isso e a gente está se alegrando com isso, tá bom? Beijo no coração, gente. Obrigado. Até amanhã, de novo, 9 horas, semana, desafio do zero à interpretação bíblica. Conto muito com vocês, viu? Valeu. Telegram, amanhã tem resuminho. Até mais. A live tá acabando, a gente encerrou em cima do laço. Glória a Deus, deu tempo pra tudo. Um beijo e tchau.